Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um programa do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre a região Centro-Oeste. Agora, por favor, roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Bom, pessoal, olá! Sejam bem-vindos. Esse é o penúltimo episódio da nossa série sobre escritores e livros das 5 regiões brasileiras. Como vocês, ouvintes regulares, já sabem, as regiões Norte, Nordeste e Sul já foram precisamente nessa ordem. Então, hoje nós vamos falar do Centro-Oeste. Seguindo a tradição desse programa, eu vou abrir espaço para que os convidados se apresentem para a audiência, apesar de que um deles já esteve aqui, e depois nós vamos seguir em frente com isso. Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite ou boa manhã. Meu nome é Arthur Malvavisco. Eu sou de Mato Grosso do Sul e eu escrevo fantasia sombria. É isso, mas, queridas, queria avisar um negócio para vocês. Tem uma campanha rolando no Catarse sobre os 2 livros do Arthur, então vocês poderiam dar uma força para ele, que ele assim está desesperado. É verdade, convém falar da campanha Príncipe Partido que está no Catarse, e a gente precisa do apoio de todas as pessoas para a gente conseguir fazer esse livro acontecer. É uma fantasia sombria LGBT que começou com Lebre da Madrugada e se encerra com o Príncipe Partido, e talvez em algum outro momento do podcast a gente possa falar mais, né? Depois da conversa. Com certeza a Sally vai querer fazer esse episódio, porque é um dos livros favoritos dela. Ela deve estar bem triste por não ter estado aqui hoje. Mas, assim, quem quiser saber mais sobre Lebre da Madrugada, vão aí ouvir o nosso episódio sobre representação trans na literatura, onde o Arthur veio aqui pela primeira vez e apresentou sobre esse livro dele, ok? É isso, eu passo a palavra para a Letícia, nossa segunda convidada de hoje. Oi, pessoal. Meu nome é Letícia Dias, eu tenho 26 anos e eu moro atualmente em Goiânia, Goiás, desde 2012, mas eu sou nascida em Brasília e eu vivi lá até os meus 14 anos, mais especificamente na cidade satélite de Sobradinho. Eu sou formada em jornalismo e escrevo histórias com protagonismo de mulheres sáficas e ou negras, porque o meu maior desejo é que pessoas parecidas comigo possam se ver na ficção. Eu sou mais conhecida pelo conto Mesmo Que Eu Vá Embora, que é uma comédia romântica sáfica e foi minha primeira publicação pelo KDP da Amazon. Mas eu tenho também mais 3 livros publicados nessa plataforma, que são Como Salvar uma Ceia de Natal, Antes que as Dores Se Sufoquem e Elas Falam Por Si, além de algumas participações em antologias de contos e poemas. Os 2 primeiros são dramas contemporâneos sobre relações familiares e Elas Falam Por Si é um livro-reportagem que traz as histórias de 5 escritoras contemporâneas que nasceram ou que vivem em Goiás. Ele é o meu grande orgulho porque foi o meu trabalho de conclusão de curso e porque foi o resultado de uma adolescência e início de vida adulta buscando estar mais perto da literatura e de outras pessoas que também amam livros. Eu tenho também uma newsletter chamada Uma Mulher que Escreve, e nela eu reflito sobre escrita e arte em geral, falo um pouco do meu processo criativo e dou informações antecipadas ou exclusivas sobre as minhas histórias. No momento, a news está disponível no Substack e tem atualizações quinzenais toda quarta-feira. Então, se você aí veio para esse episódio por causa de uma dessas 2 pessoas e não conhece a minha voz, oi, eu me chamo Rayane, eu sou a produtora oficial desse negócio, eu fundei esse podcast há 3 anos atrás, então eu dirijo, edito, roteirizo e apresento o Entre Sumários Cast do lado da Anne. Gente, boa noite para quem já nos conhece, quem não conhece, né, tá chegando agora. Eu sou a Anne, eu sou a apresentadora também do podcast há 3 anos já, não é mesmo? Quem diria, gente? Eu sempre falo isso toda vez que eu tenho oportunidade de me apresentar. O que aconteceu? A Anne nunca achou que um convite ia se tornar uma apresentadora, porque me chamaram uma vez e eu nunca mais fui embora.
os futuros que uma treta de shippers pode fazer, não é mesmo? Pois não é? Então. Olha só. Há 3 anos brigando por este podcast. Não subestimem as amizades que vocês fazem pelo Book Twitter, gente. Pode se tornar sua carreira depois. É um negócio complicado. Eu vou começar minha lista com a Aline Valer, e para mim foi uma dúvida se o certo seria eu recomendar nesse episódio ou no próximo, onde nós vamos falar do Sudeste, mas a própria disse em uma entrevista que enxerga Brasília como sua cidade desde a infância, então, mesmo que ela tenha nascido em Minas Gerais. Por isso, eu vou recomendar os livros dela aqui. Os já publicados pela editora Rocco, Cidades que Afundam em Dias Normais, que está na minha lista há um bom tempo, mas eu ainda não consegui comprar. E As Águas Vivas Não Sabem de Si, que está no seu Fantástica, que também pertence à editora Rocco. A Aline é a nossa colega de plataforma no Spotify, na Apple Podcasts e mais algumas, com o podcast Bobagens Imperdíveis, e atualmente ela mora fora do Brasil, mais precisamente falando na Alemanha. Segunda recomendação na minha lista é a poeta, cronista, romancista e professora Raquel Naveira, do Mato Grosso do Sul, autora dos livros Portão de Ferro, Mar de Rosas e Leque Aberto. A terceira é a escritora Fabiane Guimarães, de Brasília, do Distrito Federal, autora dos livros Apaga a Luz Se For Chorar e Como Se Fosse um Monstro, e também quem escreve na newsletter Tristeza de Estimação, disponível no Substack. E a minha última recomendação de hoje, a poeta e mestre em letras e linguagem, Thaís Monteiro, nascida no Mato Grosso do Sul, atualmente vivendo em Goiás, autora dos livros que basicamente envolvem poemas Modus Operandi, A Casa da Rua 1013 e entre alguns outros. Ela também é atriz e diretora de peças teatrais. Eu separei essas recomendações aqui para vocês, pessoal, de acordo com o meu gosto pessoal de coisas que eu pesquisei durante essa semana. Mas eu não controlei o que os meus convidados escolheram. Então, eu vou passar a palavra para a Anne e logo depois vocês vão ouvir mais recomendações, ok? Segue. Por que eu senti que essa indireta foi para mim, hein? Não, olha não lá. foi, não. Não foi, não, porque eu já sei que vai vir livros de cowboy por aí. Então e vai mesmo! Olha só. Por incrível que pareça, isso não foi combinado por mim, mas eu trouxe 3 autores mato-grossenses, gente. Juro por Deus, eu não imaginei que fosse acontecer isso. Eu vou começar pela Tainá Garcia. Eu conheci o livro dela por conta... olha, gente, eu estou cansada desse negócio, eu já reclamei, eu reclamo de novo, estou cansada dessa história de família, de série de família, tá? Isso me deixa um pouco indignada com essas coisas, mas eu a encontrei por causa disso, porque mais um negócio de série de família. Ela é uma autora que ela escreve romances aquilianos e sáficos, então está para todos os públicos e ela tem bastante representatividade. Os livros dela têm personagens protagonistas negros e protagonistas PCDs. Então, se você gosta de livros de romance clichês, mas um pouco fora da curva, porque normalmente, né, a gente... Esses são um tipo de clichês que as pessoas acabam ignorando, e aí os delas são muito bons. Quantos irmãos são dessa vez? São 4. Tá pequena a família ainda. Então, entendeu? Tá pequena ainda. Dessa vez. Teve uma de 6, né? A gente tá... É de 6. Da calma pequena, lá, 4. estou chegando. Eu não terminei. A próxima é a Aline Pádua. Ela é uma romancista que já tá há um tempo. Inclusive, neste momento, a autora está em primeiro lugar no ranking de romance da Amazon, tá? E ela também é mato-grossense. E ela é formada em ciências biológicas. E isso daí eu só descobri que, eu tava procurando nas minhas coisas porque ela colocou essa informação. Sou formada em ciências biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu falei, caramba, olha só.
Ela escreve romances de todos os tipos. Então, tem cowboy, tem máfia, tem dark romance, tem de banda. Inclusive, eu conheci ela por causa do romance de banda que eu adoro. É maravilhoso, inclusive. E aí, se você quer uma coisa mais regional, aí você tem que procurar os livros de cowboy dela, porque os outros livros são mais focados em coisas meio fora do Brasil. Mas, enfim, ela é maravilhosa. O terceiro é o Rafa Souza. Eu já falei do Rafa aqui, por causa de O Marido para o Bilionário, né? Que é um romance, uma comédia, né? Um rom-com, na verdade, uma comédia romântica, que é maravilhoso, foi uma das surpresas. Mas eu sabia que eu conhecia por algum lugar. Mas eu acompanho o Rafa desde do Wattpad. Mas por causa do quê? De família, de novo, gente. Olha só, e família de gregos ainda. Inclusive, o último lançamento dele foi o terceiro livro da família, que, se eu não me engano, são 5 também, fora um spin-off, que é a família Scafati. Então, maravilhoso. E o Rafa, ele é uma versatilidade, porque ele escreve os romances, ele escreve rom-com, e ele também escreve thriller, tá? Então, se você gosta aí, ele é um autor super versátil. E eu queria abrir um parêntese aqui, que assim, não é uma escritora do Centro-Oeste, mas a série dela toda se passa em Ipameri, em Goiás. Então, se vocês querem saber um pouco mais sobre livros da região, eu recomendo a série dos Irmãos Valente, tá? Do pseudônimo da Light of Darkness, que, por incrível que pareça, é uma autora do Acre, tá, gente? Mas eu acho que ela tem raízes em Goiás, porque no livro dela, que não se passa em Goiás, no caso, mas se passa em Minas, ela fala que é uma história com fatos reais, mas que ela trocou algumas coisas por conta da família dela, que é sobre a família dela, né? E então dá a entender que essa parte interiorana dela vem de Goiás por conta de algumas coisinhas que no livros dos Valente tem nesse livro, entendeu? Não sei se deu para entender, eu sou maluca, mas tudo bem. É isso, essa foi a minha recomendação, com vários cowboys e família, olha só, me superei. Vocês estão assistindo Falta da Anne, né, pessoal? É assim, ela volta e já vem com todo Sim. mundo com cinto de fivela, chapéu e corrente da Senhora Aparecida. É só isso. É isso. É isso que eu tenho para oferecer. Eu passo a palavra pro Arthur. Ai, gente. Assim, eu só queria fazer um parêntese, eu quero ser um pouquinho chato, a separação do Estado aconteceu há 46, eu acho que é 46 anos, e Mato Grosso do Sul é sul-mato-grossense. Ah, é? Não sabia! O termo pátrio para as pessoas de Mato Grosso do Sul é sul-mato-grossense. Aí o mato-grossense é exclusivo ao norte. Ali Mas será que é? Vou até confirmar se é Mato Grosso do Sul. Não, calma. Realmente, que bom que você me corrigiu, porque o Rafa, ele não é do Mato Grosso do Sul, ele é do Mato Grosso. Ele é do outro lado. Tudo bem, tem gente que fica bravo, tá? Mas eu não fico, não. Inclusive, meus pais nasceram no estado quando ainda era Mato Grosso. Então, teoricamente, muita gente ainda fala Mato Grosso, muita gente só fala que mas teoricamente é Mato Grosso do Sul. Era muito grande demais da conta e a gente ficou ao meio. Eu fico feliz de ver recomendações de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso também. Tem bastante intersecção cultural entre os dois estados, até porque a separação é recente. E, de certa forma, as pessoas que eu vou recomendar também são de IMS. Eu queria recomendar, primeiramente, é um livro que eu acho que ninguém conhece, mas é um livro que eu li
bem no começo da minha carreira, então eu acho que ele tem que entrar. E ele é um livro de uma colega de profissão também. Eu queria recomendar O Desenterro, da Duca Andrade, ou também conhecida como professora Maria do Carmo. Ela é botânica, trabalhou, acho que tanto na UFMS quanto na UCDB, que é a Universidade Católica aqui do estado, então ela é bióloga, botânica, e por muito tempo ela morou na região do Pantanal, e por muito tempo ela fez esse trabalho muito interessante com as comunidades pantaneiras, de reconhecimento de flora. Então é uma pessoa que viveu bastante nesses interiores mesmo, assim, interiorzão do interior. E O Desenterro, ele é uma história que eu acho que quem já leu O Alto da Maga Josefa vai encontrar algumas semelhanças, porque ele é uma história bastante... É uma história maior, mas que pode se organizar em uma antologia. Então, tem esse peão que ele está atrás de um tesouro que foi escondido durante a Guerra do Paraguai. E uma coisa que eu acho engraçada do Mato Grosso do Sul é que a gente tem uma grande mitologia ao redor da Guerra do Paraguai, que é uma guerra que é basicamente desconhecida pelo resto do Brasil, né? Eu não sei se o pessoal, enfim, de Sul e São Paulo provavelmente estuda na história, mas não tem esse imaginário popular. Então a gente tem história de fantasma da Guerra do Paraguai, história de tesouro escondido da Guerra do Paraguai. E O Desenterro, ele é um livro que ele faz um apanhado de várias histórias de terror e histórias sobrenaturais que permeiam o imaginário sul-mato-grossense. E aí ela escreveu um livro com base nisso, e eu acho muito bom, eu sempre recomendo. Então, O Desenterro, da Duca Andrade. E eu também queria recomendar o Henrique, que ele escreve várias coisas, mas principalmente eu acho que ele tem poesia e romance publicado na Amazon. Depois eu vou mandar um link no chat para colocar né? Mas ele é de Corumbá, então também da região do Pantanal. E eu conheço também a Karen Soarelli, que já é completamente diferente do que eu citei, que ela escreve fantasia para RPG e chegou a trabalhar com Tormenta. Então é uma fantasia já mais fantástica. E essas são as minhas recomendações. Bem colocado. Tá perfeitamente bem colocado. E assim, só queria acrescentar que eu fui verificar para adicionar minha lista de desejos e O Desenterro da Duca Andrade tá de graça pelo Kindle Unlimited. Então, assim, mais um motivo para vocês irem correr atrás desse livro. Tá bem fácil de conseguir ele. E o preço dele tá super justo também. Então, corram atrás desse livro. Já vou atrás. Cara, parece ser muito bom, de verdade. Passo a palavra para a Letícia. A experiência de pessoa centro-oficina, eu acho, e acho que muitas pessoas concordam, que é uma experiência de muita invisibilidade, de não se ver em quase nada na ficção. E eu só fui conhecer histórias escritas e ambientadas no Centro-Oeste quando eu já estava chegando no fim da adolescência e entrando na vida adulta. E isso só depois de eu me mudar para Goiânia. Aqui se fala muito de escritores goianos clássicos, tipo a Cora Coralina, Hugo de Carvalho Ramos, Bernardo Ellis, José J. Veiga, e o único ainda vivo entre esses grandes nomes, que é o Mariano Hortêncio. Mas praticamente não se fala na mídia sobre escritores contemporâneos nem de Goiás e nem do Distrito Federal. Então, por muito tempo, eu me identificava enquanto pessoa brasiliense ouvindo Legião Urbana, porque várias das músicas citam lugares de Brasília e do DF. E só depois de começar a consumir conteúdo literário em redes sociais foi que eu descobri que o Renato Russo tinha escrito 2 livros. Inclusive, teve uma pesquisa de alguns anos atrás da revista Super Interessante que identificava os autores mais representativos de cada unidade federativa do Brasil. E nessa pesquisa, o Renato Russo foi considerado como escritor que representava o DF. Quando eu entrei na comunidade literária do Twitter, eu conheci a Bárbara Moraes, autora da trilogia Anômalos e de histórias de fantasia com o pseudônimo Isabelle Moraes, e que hoje é uma grande referência para mim.
Ela, assim como eu, é de Brasília. Mais ou menos na mesma época, também por redes sociais, eu conheci os livros da Riane Leão, que é uma poeta, e mais tarde eu vim a conhecer também o Arthur, né, que está aqui com a gente, que além de ser uma referência em fantasia LGBTQIAP+, é alguém que eu gosto muito de acompanhar nas redes, pelo conhecimento dele, pelo seu conhecimento, Arthur, de biologia. Uma outra referência muito importante para mim é a Larissa Mundim, que é escritora e fundadora da editora Negra de Lu, uma editora independente daqui de Goiânia. A Larissa faz um trabalho muito importante de publicação de autores locais e também de mapeamento e divulgação de editoras independentes, além de organizar a Feira Excêntrica de Publicações Independentes, que é um evento anual que atrai pequenas editoras de outros estados, autores independentes locais ou não, e que conta com feira de livros e com uma programação de palestras e oficinas. É o único evento literário daqui da região que eu consigo participar, porque acontece na cidade onde eu moro. E na primeira edição da Excêntrica eu fiz uma oficina de escrita que me motivou muito a continuar escrevendo. Outros nomes muito importantes para mim são a Cássia Fernandes, a Jane de Souza e a Anitta Canavarro. As três escrevem poesia e foram, assim como a Larissa, entrevistadas por mim e têm as suas histórias contadas e elas falam por si. E a Carol Oliveira, que também foi minha entrevistada e participa junto comigo e outras pessoas da antologia Sereias, Encantos e Perigos, da Delirium Editora, que foi publicada em 2018. O Júnior Bueno é um amigo muito querido, que eu conheci como veterano na minha graduação. Ele também é jornalista e ele é de 2 turmas anteriores à minha. E ele é autor do livro de crônicas 5 ou 6 coisinhas que aprendi sendo trouxa e outras crônicas, que tem textos hilários. Está disponível na Amazon e no Kindle Unlimited, inclusive. E é autor também da newsletter 5 ou 6 coisinhas, que é publicada no Substack e eu amo acompanhar. Bruno De Stefano é meu amigo e também foi meu colega de curso, e ele é autor de Insurgência, Crônicas da Repressão, que é um livro com relatos orais de repressão policial que ocorreu em 3 manifestações de rua realizadas nos anos de 2016 e 2017. Também são referências para mim a Pilar Bu, que é paulista, mas viveu em Goiânia por muito tempo, e ela é autora do livro Ultraviolento, Poesia. Carol Schmid, que organiza o Sarau das Minas, também aqui em Goiânia. E a Maria José Silveira, que é uma escritora goiana já reconhecida pelo mainstream e que tem livros publicados nos últimos anos em editoras grandes, como Maria de Altamira e A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas. Mas o livro dela que eu amo mesmo é O Fantasma de Luiz Buñuel. Eu acho que é um livro um pouco desconhecido, porque eu só conheço uma pessoa que já leu ele e foi a pessoa que me apresentou a ele. E esse livro conta as histórias de 5 amigos através de 4 décadas, e todos esses amigos foram estudantes da UNB. A primeira parte desse livro é ambientada em Brasília, nos anos 60, e foi o primeiro livro que eu li, que a história se passava lá. E apesar de ser uma Brasília que eu nem conheci, porque muito anterior à minha existência, foi uma narrativa em que eu consegui me ver. Pessoal, como é de costume desse programa, vocês sabem que as outras recomendações que a gente esqueceu, deixa de lado porque o programa só dura 1 hora, estarão na nossa thread de informações no dia que este episódio for para o ar. O terceiro bloco desse podcast, como de costume, é sobre os debates semanais. E dessa vez, a gente fez sobre Brasília nas 2 últimas enquetes para poder encaixar o Centro-Oeste de uma melhor forma. Então, eu vou ler os resultados das enquetes agora e depois eu volto a falar sobre essa questão, centralizando essa questão de investimento governamental em literatura. Bora lá? A gente perguntou para a nossa bolha de leitores sobre o Centro-Oeste. Eu perguntei quantos autores do Centro-Oeste eles já leram na vida, e a maioria respondeu poucos, cerca de 79%. 11% responderam muitos e nenhum responderam 11% de novo. Então, as listas aqui estão bem claras. Eu acho que vocês vão acabar conseguindo ter boas indicações com essa lista e aqui virar o dia do lançamento do episódio. E vocês vão poder procurar nos gostos de vocês a ler mais pessoas do Centro-Oeste, porque existem bastante pessoas escrevendo lá. Então, não é por falta de indicação depois desse episódio. Quantos livros que se passam no Centro-Oeste você já leu? A maioria respondeu poucos também, 58%. E a segunda maioria respondeu nenhum.
de 42%. E aqui a gente dá uma parada e vamos falar sobre Brasília em si. Eu perguntei o quanto você acha que o governo federal investe em literatura. Ninguém respondeu muito. Bom, né? Eu queria conversar com a pessoa que responde, que por um acaso, né, com, sei lá, uma mão de Deus respondesse muito para perguntar por que ela acha isso. Ninguém fez isso. Então, mas 63% responderam pouco e 38% responderam nada. Ai, meu Deus, eu tô rindo para não chorar, gente. Eu tô rindo de nervoso. E a segunda pergunta, mais específica sobre o governo federal, foi: esse investimento que nasce em Brasília, no nosso Distrito Federal, chega na sua região, sei lá qual for a que você vive? 13% responderam sim, provavelmente são os sudestinos. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou do Rio de Janeiro, tá? Então eu posso falar. Não, 40% deve ser o restante do pessoal. O restante do Brasil, né? E não sei, 47%, que é o pessoal que tá mais perdido do que segue de tiroteio. Então, calma lá, pessoal. Vamos começar a conversar com o pessoal que disse não sei, que foi a maioria. A gente tem investimento, tá? Ele demora a chegar em todos os estados, mas o investimento existe. Ele não é lá o maior dos investimentos, ele é um investimento curto, quando se trata de a valorização dessa específica parte da cultura brasileira. E se a gente comparar o investimento que há no âmbito musical com o investimento que há na literatura, a gente vai ver uma discrepância de um abismo de um para o outro. Mas nós entendemos, quando a gente estuda a gestão pública, e eu, como estudante de direito, tenho que fazer esse apelo para vocês observarem esse detalhe, que são coisas muito diferentes, que reagem de formas muito diferentes enquanto a esse investimento. Então, nós tivemos recentemente boas notícias em relação a esse particular. Uma delas foi a criação do Prêmio Carolina de Jesus. Para quem não sabe, há uma semana atrás, o MINC, Ministério da Cultura, que hoje em dia está sendo comandado pela Margareth Menezes, criou esse prêmio, cuja intenção é premiar em até 40 mulheres com recursos para que suas obras já publicadas ou obras inéditas sejam reconhecidas dentro do mercado. O valor investido nesse prêmio foi de 2 milhões e foi estabelecido uma categoria de preferência de mulheres escolhidas para vencerem esse prêmio. 20% já se sabe que será destinado a mulheres negras, 10% para mulheres indígenas e os outros 10% para mulheres com deficiência, 5% para mulheres ciganas ou descendentes de povos romani e 5% para mulheres quilombolas. E a comissão julgadora deste prêmio também será formada somente de mulheres. Por que eu trouxe esse exemplo à bala? Porque é um sinal de que eles estão trabalhando. O governo ainda tem 4 anos pela frente. A gente vai ser vigilante, óbvio. No episódio sobre o Nordeste, a gente falou sobre as expectativas que os próprios escritores e leitores nordestinos possuem para esse Ministério da Cultura. Então, ainda há de ser uma longa estrada pela frente. Mas quem conhece a história de Carolina de Jesus como eu, sabe que, apesar de ser do Sudeste, ela era uma mulher negra, favelada, catadora de recicláveis, semi-alfabetizada. Ela alfabetizou a si própria através do que ela lia nos jornais e nos livros que ela catava. E se tornou uma escritura clássica, reverenciada pós-mortem. Nós temos esse abutre pairando sobre as nossas cabeças, enquanto brasileiros, onde escrituras negras, indígenas, regionais só são conhecidas após a morte. E isso precisa acabar. E uma dessas iniciativas para acabar com isso foi esse prêmio, que eu espero que dure durante muitos anos, mas a gente não tem essa certeza.
Então, vamos respirar fundo, porque o investimento existe. Eu vou passar a palavra para os meus convidados, para eles continuarem discutindo esse assunto, e eu vou acrescentando a partir das falas deles. Eu acho que essa é uma coisa muito importante da gente conversar. E uma coisa, assim, sobre essa questão do investimento, né? Eu sou filho de escritora, tá? Eu não sou uma criança nepotismo, né? Um nepo baby, porque a gente faz coisas completamente diferentes. E eu também eu não herdei nenhum contato no meio editorial por ela, simplesmente porque a minha mãe nunca publicou com editora, nem independente. A minha mãe sempre publicou somente pelo Estado. E aí, como que sempre funcionou as publicações da minha mãe? O Estado, aqui em Mato Grosso do Sul, ele abre editais para selecionar obras a serem publicadas. Então, obras literárias e obras de alfabetização. Né? E por que eu estou citando isso na questão do investimento? Justamente porque eu sempre vi esse investimento através do trabalho da minha mãe. Desde que eu sou criança, ela publica pelo Estado. E só que o que eu observo muito para que é focada essa verba do Estado? Óbvio, para as coisas mais críticas. Quais são as coisas mais críticas aqui na região? Alfabetização, literatura escolar e literatura infantil. Então, assim, por um lado, é muito bom ver que a gente tem políticas robustas atuando nessas áreas que são básicas para a formação do indivíduo, né? Que essa é uma literatura que pode ser trabalhada nas escolas e fora delas na literatura infantil. E, claro, né, gente, com algumas ressalvas aí, óbvio que alguns governos paralisaram completamente o investimento, foi um caos, tanto aqui quanto em outros lugares, né? Minha mãe não publicou nada nos últimos 5 anos, basicamente, Nossa, bem mais que isso, né, gente? Enfim, mas, por outro lado, qual é o lado negativo? Eu acredito que ainda em muito do Brasil não existe muito um aporte para a literatura de entretenimento, que seja uma literatura que não é necessariamente didática, não é necessariamente formacional, né? Apesar de que vários livros de entretenimento poderiam ser utilizados como paradidáticos, os editais que ocorrem não são favoráveis a esse tipo de literatura, que é a literatura que a gente acaba correndo atrás para publicar com editoras, para publicar independente, porque não se encaixaria em nenhum programa formacional, nem educacional, e não existe ainda muito enfoque nessa parte da literatura de entretenimento artística mesmo, né? Sobre investimento governamental em literatura, o que eu tenho conhecimento é de que existe o Programa Nacional Biblioteca nas Escolas, né, que distribui livros em bibliotecas escolares, e eu sei que esse programa acaba dando um fôlego muito grande para muitas editoras, porque quando o governo seleciona livros para serem distribuídos, novos livros, né, ele tem que adquirir grandes quantidades de exemplares para poder distribuir, e isso acaba garantindo um caixa maior para as editoras e também faz com que esses livros sejam mais conhecidos, né, por públicos novos, especialmente por crianças e adolescentes que costumam ser a parte da população que tem chance de se tornar leitora com frequência, né, quando tem contato com os livros desde cedo. Eu sei também que eu não sei como funciona a distribuição de verba do governo federal para governos locais, mas mesmo que existam esses programas, a gente sabe que as condições não são 100% favoráveis para a literatura, especialmente para a literatura de entretenimento. Nós tivemos, nos últimos anos, um governo completamente que se opunha completamente à cultura em todas as suas manifestações, e nós temos, nos últimos anos, uma onda muito grande de conservadorismo que vem atingindo as escolas, os estudantes, as comunidades escolares,
e isso se reflete por meio de pais indignados com conteúdos da Base Nacional Curricular sendo aplicados em sala de aula, ou então ficando vigilantes para o tipo de livro que a escola recomenda que o filho leia e correndo na direção para reclamar sobre qualquer coisa que eles não aprovem, que eles não considerem certa. Então, a gente sabe que isso é um risco para escritores que publicam livros com certos tipos de protagonismo, com certos tipos de visão de mundo, que são visões de mundo que eu partilho, né? Quanto à distribuição de verba pública do governo federal para os estados e municípios, a gente não sabe ao certo como isso acontece. Existem editais e programas locais, como os que o Arthur mencionou, e aqui em Goiânia eu tenho conhecimento de alguns. A editora Negalilu, por exemplo, publica todos os livros dela com verba desse tipo de programa de incentivo, porque sem isso não seria possível. Mas, de fato, eu acho que falta um investimento mais massivo, mais atencioso, que veja a literatura como uma ferramenta de formação de cidadão, uma ferramenta que ajuda as pessoas a se tornarem mais humanas, mais empáticas. Eu acho que não existe essa visão da parte do governo. É bem interessante pontuar essas coisas, porque, pra quem não sabe, né, gente, a minha formação é em letras. E aí, o que acontece? Quando a gente tá no meio acadêmico, a gente começa a levantar questões dentro da sala, quando a gente fala de questões que são para a área de licenciatura, e principalmente na minha área, que já são Fundamental 2, que é exatamente esse tipo de incentivo, porque o que acontece? É igual o Arthur estava falando, que eram essas coisas, os livros paradidáticos, que não estão dentro da grade, e que agora, depois de um tempo, alguns professores estão começando a incentivar os alunos a lerem outros tipos de livros, que são esses livros de entretenimento. E aí, o que cabe? O que cabe é, ou a escola vai barrar, né, porque isso está fora da base, ou isso se torna exatamente aquilo que a Letícia falou, que é os pais chegarem e reclamarem do que está sendo oferecido para os filhos deles, que basicamente é livros com mais representatividade, livros contemporâneos que falam sobre outras coisas, no lugar de você, sei lá, apresentar o Crime do Padre Amado para a criança, sabe? E isso afasta muito os leitores. Isso não... Porque, assim, é muito interessante como o governo faz o quê? Ele investe muito... Aí, ó lá. Olha o safado. Eu acho que a Raíssa funciona a mesma coisa que eu, porque é capaz que hoje em dia tenha pais indignados com o Crime do Padre Amaro sendo apresentado para os filhos. Tem, não é? Mas só que assim, eu acho que né, até nessa época os pais eram meio... não sabiam que os filhos estavam lendo também. Gente, o catolicismo faz parte da cultura do Brasil. Eu não sei que fazer o quê? Nessa situação. Visitar o confessionário cultura no Brasil. Então, completamente. Vou pontuar aqui nesta conversa ao vivo, pode ir ao podcast que informação confidencial vocês ouviram aqui primeiro. Meu pai ia ser padre, tá? Meu pai. Na faculdade, né? E aí já viu, saiu, ele estava morando no seminário quando ele noivou, mas tá tudo certo. Caramba, isso nem Larissa Abreu estava esperando. Eu nasci de uma fanfic, gente. Eu nasci de uma fanfic. Literalmente. Extremamente. Uma fanfic muito católica, que depois se tornou muito menos católica. E foi assim que Larissa Abreu escreveu Judas. É a consequência de todas as fanfics que começam muito católicas irem se tornando menos católicas à medida que aumenta os capítulos. Gente, eu não li O Crime do Padre Amaro, esse exemplar da minha mãe. Ela leu, mas tá no meu quarto, então assim, já que vocês citaram, agora eu sou obrigada a ler esse negócio. Eu li na escola. Eu não li. Eu li na escola, foi Helena, do Machado de Assis. Brás Cubas, eu também li na escola.
Eu li, já falei aqui outras vezes sobre ele, inclusive, A Terceira Margem do Rio para a Escola, do Guimarães Rosa, e entre outros clássicos. Mas agora indo para uma parte que a Letícia estava falando, eu estudo muito a política americana, porque eu tenho uma cabeça completamente destruída. Então, lá nos Estados Unidos existe um negócio chamado Student Council, que é uma espécie de reunião que existe entre o representante governamental local, seja ele governador ou deputado estadual, mais os pais, a seleção de vários pais de várias crianças que estudam naquela escola daquele condado. E eles fazem essas reuniões anuais para determinar em que direções irão seguir essas escolas ao longo dos próximos anos letivos. E essas reuniões do governo Trump para cá viraram simplesmente espaços onde eles vão lá para pedir para que livros sejam banidos, por conta do conservadorismo exacerbado deles. Eu mostrei a lista de só alguns livros que estão banidos nos Estados Unidos agora no nosso episódio sobre livros banidos do mundo, que está no feed do podcast, se vocês procurarem que vocês vão achar lá. Entre eles está a biografia do Malcolm X. Sim. Recentemente também foi banida em alguns estados. Alguns livros para entretenimento para adolescentes que foram taxados como pornografia. E vários N outros livros, Nem Todos os Garotos São Azuis, que é de um homem trans que escreveu. Tem de autores latinos sendo banidos também, autores negros sendo banidos. Tudo isso porque eles acham que se tem representação LGBT é pornografia e você está induzindo a criança. Se tem representação negra e tem alguém ali falando e denunciando sobre o racismo, você está insinuando que os Estados Unidos da América é mau, vil, racista, e isso não é verdade. Se você escreve sobre ser latino e como isso gera várias consequências na sua vida enquanto latino-americano dentro dos Estados Unidos ou fora dele, você está insinuando que os Estados Unidos é xenofóbico e isso não é verdade. Então, eles vão e fazem esse banimento de livros para proteger suas crianças e seus adolescentes e acabam acabando com a carreira de vários escritores do processo. Porque tirando essas pessoas das bibliotecas, tá tirando o acesso, tá tirando a oportunidade de descoberta, tá tirando a oportunidade de conhecimento dessas pessoas, dessas crianças e desses adolescentes. É claro que isso não tá feito sem ser protestado. A gente tem que dar graças a Deus que, apesar de todas as dificuldades que nós vivemos aqui no Brasil, nós vivemos em uma democracia bem mais estável do que a deles. A gente já correu, sim, o risco de ter uma cultura de banimento de livros. A gente tinha um ex-presidente com um nome que eu não vou citar, e acreditava que livros eram muito engessados, que precisavam ser suavizados, que tinha que ter mais figura, mais ilustração. Os livros, hoje em dia, são somente um montão de coisas escritas. Incrível, né? Caramba, quem diria que isso seria um livro? Quem diria? Na minha época tinha gravura. A gente teve um ministro da cultura, melhor dizendo, um secretário da cultura, porque não era nem ministério, que acreditava que o investimento cultural da literatura deveria ser direcionado para livros cristãos, conservadores e coisas ao tipo. Então a gente teve bastante chance de estar à beira do abismo, graças a Deus esse pessoal não foi reeleito. Então a gente está salvo por um triz. Essa que é a verdade. Então a gente precisa continuar sendo vigilante, sim, a gente precisa continuar criticando, sim, porque senão a gente pode cair nesse balaio de novo. É verdade. Que é um negócio que eu não quero que aconteça. Entenderam? Eu queria dizer que a gente também tem que abrir as portas para aquilo que são coisas boas. E aí fica uma recomendação aqui para todo mundo, que eu não sei se existe em todos os estados e tudo mais, mas pelo menos aqui em São Paulo, o governo, eles criaram um aplicativo que é a Biblioteca Gratuita de São Paulo. Então, se você se cadastrar, você tem direito a pegar emprestados os livros em e-books e conseguir ler e depois devolver e tudo mais. É um sistema de biblioteca convencional, mas em e-book. E eu acho essa iniciativa muito legal que o governo de São Paulo acabou fazendo. E o aplicativo é bem simples. Então,
até testa se você não for de São Paulo, estiver, porque tem muitos livros legais, inclusive muitos livros representativos, e que às vezes não está disponível, mas eu vi que parece que tem mais de um exemplar, então dá para concorrer lá ou deixar reservado, porque tem essa opção também. É assim, rezem para que o Tarcísio não privatize, por favor. Pelo amor de Deus, vou ter que bater naquele velho desgraçado. Oremos. Já tá privatizando o metrô e a CPTM, esse merda. Fale, Arthur. Opa, tá chamando. Não, sobre essa questão, é que justamente eu ia complementar o que a Rayane estava falando, né? Por enquanto, a gente tem um sistema de acesso à literatura que não é tão restritivo quanto em outros países. Eu acho que a principal coisa que falta no Brasil hoje é um programa de formação de leitores, né, separado do ensino de literatura, porque muitas pessoas elas acham erroneamente que o ensino da literatura deveria ter como função formar leitores. E aí as pessoas já querem inserir nesse ensino livros de entretenimento que têm o seu valor, mas que não são foco do ensino de literatura. Então, é claro que se Machado de Assis tiver que competir com o Percy Jackson, o Percy Jackson vai ganhar na cabeça da molecada. Mas essa não é a função da aula de literatura. O que a gente precisaria seria o governo facilitar esses livros de entretenimento, facilitar a produção de literatura de entretenimento, e aí talvez ensinar as coisas lado a lado, né? Não, porque o ensino da literatura ele tem o foco mesmo, essa parte histórica, a análise literária, e aí sim, claro que você vai puxar mais para os clássicos, né? O acesso à literatura é outra coisa. E aí no acesso à literatura você tem as bibliotecas populares, tem vários estados que têm bibliotecas móveis, né? Que as pessoas enchem livros, inclusive uma coisa que as pessoas não sabem, em muitos estados o cidadão ele pode doar para uma biblioteca móvel. Então se as pessoas querem que é legal a garotada ler Percy Jackson, é legal a garotada ler livros de fantasia nacional, então você sempre pode doar para essas bibliotecas, né, preenchendo tem uma burocraciazinha em alguns lugares, mas é só você preencher um papel, muitas vezes. Então, eu acho que é isso que falta. Mas também a gente tem que, como cidadão, engajar com essas medidas, né? A gente tem que comentar, a gente tem que falar. Eu mesmo, eu sou bacharel, mas eu estou me formando agora em licenciatura também. Então, é importante os professores, as pessoas que estão dentro de sala de aula, as pessoas que fazem essa comunicação entre o meio acadêmico e o escolar fazerem esse incentivo, muitas vezes a gente não vai ser amparado pelas bases, né? Mas isso acontece. Porque, na verdade, a escola ela meio que alimenta o pensamento de que leitura de entretenimento ela é uma coisa infantil. Até porque não sei se tem em todos os lugares, mas aqui o ensino de São Paulo, principalmente na área municipal, não estadual, assim, não o estado, mas assim, a capital, né, o município aqui de São Paulo, a gente, no ensino fundamental 1, a gente tinha aulas de sala de leitura, sabe? Que teoricamente era para ser um pequeno passo para você chegar na literatura e tal, mas era um espaço aberto onde você ia para a biblioteca, sentava em volta da biblioteca e a professora de sala de leitura ela incentivava os alunos sobre leitura, sobre alguns vídeos educativos e principalmente a sentar e ler um livro, né? Porque ela propunha trabalhos que envolvia a questão de leitura. Conforme você vai passando desse Fundamental 1 para ir para o 2, que é para chegar ali perto do colegial, esse tipo de ensino ele não volta, e aí você começa só a entrada dos clássicos, e é claro que para uma criança ou para um pseudo-adolescente, né, numa entrada ali da adolescência, esse tipo de livro não atrai em nada,
e depois disso você não tem incentivo para que aquele aluno ele continue a ler, sabe? E como você falou sobre as bibliotecas móveis, tem muitas escolas que também aceitam que você doe os livros, também com algumas regras burocráticas, né? Na minha antiga escola, que inclusive eu regularmente faço as doações, a professora que normalmente a de sala de leitura que coordena a biblioteca, ela sempre avisa que o livro tem que estar em boas condições, não tão amarelado, e que você tome cuidado para não levar um livro mais 18 para lá, né? Porque também não pode, assim, né? Mas é sempre bom você, nós, como cidadãos, entender que a gente também pode fazer parte desse sistema de incentivar as pessoas a ler. Inclusive, aqui em São Paulo tem até uns pontos de lugares que são as bibliotecas que você pode deixar um livro lá, tipo em metrô e tudo mais, e você deixa e o livro que está lá disponível você pega e leva para sua casa, sabe? Uma coisa, meio que uma troca de livros, é uma coisa bem interessante que tem aqui em São Paulo, mas que não sei se tem em outros lugares, mas assim, em escola, gente, é um negócio que assim, eu acho que se não mudar no currículo, né, na base mesmo, é muito difícil de que os professores sozinhos consigam mudar isso, sabe? Porque é aquilo que eu falei, muitas vezes os próprios diretores não autorizam que os professores façam esse tipo de aulas que são complementares, até mesmo para aula de literatura, né? Mas que normalmente acaba caindo por terra por conta do nosso tipo de ensino, na verdade, né? É interessante a gente comparar esse tipo de política no ensino público, quando a gente pensa em cidades diferentes, estados diferentes, ou às vezes até mesmo em regiões diferentes de uma mesma cidade. No Distrito Federal, eu estudei em colégios excelentes, eram públicos, mas eram os melhores que a minha família podia ter acesso, e todos tinham bibliotecas, todos me permitiam ter acesso a livro, e neles eu li tudo que eu podia. E quando a gente veio morar em Goiânia, a minha família, eu passei a estudar num colégio de periferia. Eu fiz o meu ensino médio inteiro nesse colégio, e lá a biblioteca era simplesmente um quartinho onde os livros ficavam amontoados e não podiam fazer empréstimo porque não tinha um profissional responsável. E durante o meu ensino médio eu li livros dessa biblioteca por pura teimosia, porque eu entrava lá, pegava o que me interessava, lia e depois devolvia. E assim, a gente sabe que colégio público, quando a escola está num bairro nobre, um bairro central, essa escola recebe muito mais investimento, muito mais atenção e materiais de muito mais qualidade, né? E costumam ter uma comunidade mais ciente de poder cobrar coisas, enquanto os colégios de regiões mais pobres e mais afastadas costumam receber muito menos investimento e materiais. E eu concordo muito com essa visão do Arthur de desvincular a leitura do ensino de literatura, e eu acho que isso seria benéfico até pelo outro lado, o lado de fomentar mesmo o gosto pela leitura, porque eu acho que existe uma visão na sociedade de que gostar de ler significa gostar de estudar e ser um bom aluno. E normalmente pais que não tiveram essa proximidade, esse contato com a leitura, muitas vezes costumam querer que os filhos sejam leitores por achar que isso vai fazer com que sejam estudantes melhores, com que tirem nota boa. E não necessariamente uma coisa é a consequência da outra. Então, assim, se as pessoas deixassem de esperar que a leitura se as pessoas deixassem de esperar esse papel da leitura, seria bom tanto para o ensino de literatura que acontece de maneira formal nas escolas, quanto para a leitura que acontece por diversão. É isso. E, gente, a gente vai encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do que ouviram até aqui. Eu agradeço a presença dos nossos convidados. Eu espero que eles retornem em outros momentos, se for possível, para eles. Eu espero que vocês tenham gostado da série dos regionais até agora. Aguardem o episódio sobre o Sudeste, que está vindo aí. Por favor, não se recomendem a escritores de Minas Gerais e do Espírito Santo, porque a gente está sofrendo com uma dificuldade bem pequenininha de encontrar eles.
tá complicado de ter uma diversidade nesse negócio. Obrigada pela audiência até aqui, pessoal. Tchau. Eu vejo vocês semana que vem. Até logo. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.